A via que foi aberta na década de 40 pelos colonizadores para povoar o oeste e sudoeste do Paraná é o ponto central da polêmica. A Estrada do Colono se tornou um dos processos ambientais mais antigos da Justiça Federal brasileira. De um lado, as comunidades que querem a estrada aberta para escoar a produção, diminuir distâncias ou ligar por terra um município a outro. Ficou tipo fim de linha aqui pra gente, é o fim aqui. Essa estrada não pode ficar fechada, porque eu tenho parente no outro lado. Qual é a firma que vai colocar, qual é a pessoa que vai colocar uma indústria num saquinho de raposa? Só tem uma entrada e não tem saída. Seria mais barato a gente ir por aqui ainda mesmo pagando a balsa, o pedágio, né? Que tinha uma taxa, nem lembro mais quanto a gente pagava. E como fazer toda aquela volta para ir para o Rio Grande, para o Joinville. Do outro lado, os ambientalistas, que alertam para o efeito devastador de uma estrada dentro de uma unidade de conservação. Isso aqui está, na verdade, dividindo o parque em dois. Então, a fragmentação causada pela estrada é muito impactante para a unidade de conservação. Eram 18 quilômetros que ligavam os municípios de Capanema a Serranópolis. E ainda hoje, mesmo depois de 5 anos praticamente fechada, o leito da Estrada do Colono ainda aparece. É o trabalho lento de recuperação da Mãe Natureza, que vai demorar pelo menos 30 anos para recuperar o que o homem abriu em 3 dias. A última abertura ilegal da estrada, há 1 ano e meio, arrancou centenas de mudas de espécies nativas que o Ibama tinha plantado. Já tinha muita árvore grande, com 6 metros de altura, já estava um processo de regeneração bem avançado e isso foi perdido, né? Outro impacto foi a colocação do cascalho. Isto provocou a compactação e o empobrecimento do solo, que dificulta a reprodução natural. O que se vê aqui, essa vegetação farta cobrindo o que antes era a estrada, na verdade é mais uma herança indesejada. É o capim colonião, uma pastagem que não é típica da flora do parque. As sementes vinham nas rodas dos caminhões que transitavam na estrada. Hoje, a espécie exótica se reproduziu tanto que dificulta a recuperação das plantas nativas. Todo o processo de sucessão está comprometido porque esse capim ele forma uma camada muito espessa de folhas, né? Então impede a entrada de luz. Então as sementes que caem aqui não conseguem germinar por isso. Mas aos poucos as bordas vão sendo ocupadas e eles vão passar por um processo de sombreamento aqui. Com o tempo a tendência é esse capim desaparecer e vir a vegetação normal. Como acabar com o capim colonial? É difícil. Para uma unidade de conservação onde não se pode usar agrotóxico, é bem difícil. Tem que fazer um trabalho de indução da recuperação, a gente tem que fazer alguns experimentos aqui para ver qual o mais eficiente para a gente tentar recuperar. A clareira que a estrada deixou transformou o solo, que era úmido, em seco. E esse céu aberto que agora aparece no meio da mata é o indicativo de mais um problema para a natureza, gerado pela ação do homem. Tem muita espécie, principalmente de ave, que não voam no sol. Espécies que são de subbosque, né? Elas vivem no meio da floresta em áreas de sombra. Chegam próximo da borda, já vê a luz, voltam. Isso aqui pode ter fragmentado territórios de carnívoros, por exemplo. Carnívoros territorialistas que precisam de uma certa área para sobreviver. Se você rasga, divide essa área em duas, ele perde esse território. Para ele o território não serve mais. Ele vai sair para outra área buscar território. Como são territorialistas, ele vai acabar invadindo o território de alguém. Aí tem a disputa por essa área e um ou outro animal acaba tendo que sair da floresta para buscar alimentos nas propriedades particulares. É aí que acontece a morte do animal, que ele chega lá, vai predar ovelha, bezerros, tal, e o proprietário acaba matando. Para ter um acompanhamento de como a natureza se recupera, os técnicos e estagiários do Ibama fazem o trabalho de monitoramento ambiental. Tudo é cuidadosamente observado. O que a gente encontrou aqui, Apolônio? Uma fezes, né? As fezes são coletadas, né, levadas ao laboratório e lá elas passam por uma triagem. Isso é importante para a gente saber como ela está funcionando hoje, se ela está sendo ocupada normalmente, se as espécies que ocorrem em outras áreas do parque estão ocorrendo aqui, se ela é usada só para deslocamento ou se tem animais estabelecendo territórios mesmo. Se fosse num solo normal, não compactado, com certeza a gente ia perceber as pegadas aqui em volta, né? Que o animal usou, o animal
pisou nessas áreas aqui. Então não aparece devido a esse cascalho que foi trazido de fora e a compactação. Então, qual a probabilidade? Que espécie pode ser essa? Provavelmente de um felino pequeno, pela estrutura das fezes, do conteúdo encontrado, muitos pelos de roedores e alguns ossos. Vai ser anotado a coordenadas em um GPS para se ter uma ideia da localização dos carnívoros que estão usando essa área. Esses trabalhos que nós temos feito aqui de pesquisa e monitoramento da estrada estão indicando para a gente que a natureza está retomando o espaço aqui, né? Está tendo uma ocupação de fauna, está tendo o processo de sucessão, está acontecendo lentamente, mas está acontecendo. É a natureza que se recupera aos poucos, ainda temerosa pelas interferências do homem. Mas ela trabalha em silêncio para garantir que, pelo menos aqui, numa unidade de conservação ambiental, tudo volte para o seu lugar.